sou Eline Melo. Eu vou acompanhar vocês como professora pesquisadora da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial desse curso técnico em administração na modalidade à distância. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco para vocês do meu currículo. Eu sou bacharel em administração, também licenciada em História e tenho 2 pós-graduações, um MBA em Gestão Estratégica e sou especialista em Administração de Recursos Humanos. A minha experiência em docência, ela é maior na educação à distância. Já fui tutora, professora de alguns cursos de graduação e também já fui professora de disciplinas desse curso técnico. O meu e-mail para contato é linemiranda@gmail.com. Fiquem à vontade para encaminhar perguntas e eu estarei acompanhando vocês até o final dessa disciplina. Falando mais da nossa disciplina, Sistemas de Informação Gerencial é uma disciplina que vai exigir um pouco de vocês, um pouco de conhecimento dessa área de TI e que vocês entendam essa disciplina como uma ferramenta gerencial que vai ajudar no desenvolvimento de vocês na vida profissional de vocês. Então, assim, o livro de vocês está dividido em 4 unidades. Nós dividimos essas 4 unidades em 3 aulas, 3 videoaulas. Inicialmente, a gente vai conversar sobre um pouco dos conceitos para fundamentar melhor esse entendimento do sistema de informações gerenciais. Vamos trabalhar a influência desses sistemas integrados nas empresas. Vamos tratar também da importância de temas como gestão do conhecimento, como ferramentas de gestão estratégicas, como o próprio BSC. Então, é uma disciplina que vai trazer para vocês conceitos e condições de executar melhor o trabalho de vocês posterior a esse curso. Dando início à unidade 1, que tem o tema Sistemas, Processos e Informações. O objetivo geral dessa disciplina como um todo, vocês podem acompanhar inclusive nos slides, é contribuir para que o aluno desenvolva um conjunto de conhecimentos básicos sobre os sistemas de informação gerencial, considerando estes como uma ferramenta importante de controle e subsídio para a tomada de decisão nas diversas áreas das organizações, como nas áreas operacionais, gerenciais e estratégicas. Então, como falei anteriormente, essa disciplina, ela traz para vocês condições de uma tomada de decisão mais alinhada à própria estratégia da organização, que vocês vão ter uma visão geral de todos os setores com sistemas de informação integrado. O objetivo específico dessa unidade 1, que é o tema da nossa primeira videoaula, é conceituar, diferenciar e classificar sistemas de informações, dados, informação e conhecimento. Nós vamos entender melhor esses conceitos, exemplificando, para então chegarmos ao conceito de sistemas de informação gerencial. O outro objetivo seria entender como a gestão com foco em departamentos e a gestão por processos são capazes de alterar a natureza dos sistemas de informação, ou seja, a forma de gerenciar, a forma de gestão, ela exige sistemas de informações diferenciados, algumas mais focadas em funções e outros de uma maneira mais integrada e complexa. O que seria, então, um sistema? Então, alguns conceitos de uma maneira genérica para iniciarmos nossos estudos seria um conjunto de partes, componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Então, nós percebemos que todo o sistema exige partes, ele tem procedimentos e regras de como essas partes vão interagir e ser processadas. E também todo o sistema tem um objetivo comum. No decorrer dessa discussão, nós vamos entender que esse conceito ele é geral para todos os tipos de sistema. Esse conceito, então, ele é utilizado para compreender sistemas de quaisquer natureza. Um exemplo de sistemas, nós podemos trabalhar também com aquele exemplo de feedback, onde vamos usar aqui como exemplo uma instituição de ensino, onde nós temos as entradas, né, que seriam as partes,
A gente pode destacar aqui são os alunos, os livros, os professores, os equipamentos. Nós temos os componentes que nós podemos linkar isso à questão do procedimento, dos regulamentos, que são o que? O ensino, a própria pesquisa, os setores de apoio, como a secretaria. E temos também as saídas, que são os resultados. Que resultados seriam esses, no caso desse exemplo? Resultados de pesquisas, estudantes formados, egressos do mercado de trabalho. E temos, então, o feedback que retroalimentaria todo esse sistema. Então, nós vimos aí as partes, vimos também os regulamentos e procedimentos e também as saídas. Então, a gente percebe que, mais uma vez, a gente conseguiu identificar nesse exemplo aquele conceito inicial falado anteriormente. A classificação dos sistemas. Os sistemas, eles são classificados tem várias classificações. Inicialmente, a gente pode trabalhar com os sistemas dos tipos aberto e fechado. O sistema aberto, ele possui grande interação com o meio ambiente. Podemos citar aqui um exemplo, as organizações, as empresas, elas precisam ter essa interação com o meio ambiente. Então, uma empresa ela não vive isolada, ela trabalha com os interessados, os clientes, os fornecedores, o próprio ambiente econômico daquele contexto atual. Então, você percebe que há essa interação muito grande. E os sistemas fechados, que possuem pouca interação com o ambiente. É importante destacar que nenhum sistema ele é totalmente fechado. Ele existe em maior ou menor grau a interação. Um exemplo disso são as instituições militares, que podemos dizer que são bem mais fechadas do que uma organização privada, por exemplo. Uma outra classificação são os sistemas adaptável e não adaptável. Os sistemas adaptáveis são aqueles que se adaptam às mudanças do contexto onde estão inseridos de uma forma mais rápida, com menos turbulência. E os não adaptáveis, eles não preveem mudanças diante das alterações do ambiente. A gente pode destacar aqui que as organizações não adaptáveis, elas tendem ao fracasso, porque, inclusive, no momento atual, as empresas precisam, inclusive, criar estratégias de sobrevivência no mercado atual, com limitações de crédito, limitação da própria economia no contexto geral. Outra classificação dos sistemas, podemos citar os sistemas permanentes e temporários. Aqueles permanentes são aqueles que não têm um tempo pré-determinado de acabar. Já os temporários possuem tempo de operação pré-definido. Geralmente, como exemplo, a gente pode citar que as organizações, as empresas nascem geralmente com essa classificação de permanente. Nenhuma empresa ela abre com a data para fechar, para realmente ter fim nas suas operações. Acontece, mas não é o planejado. Já os temporários, a gente pode citar um exemplo no caso de um consórcio de empresas que se juntam, criam aquela estrutura para poder participar de uma licitação, por exemplo. Então, elas se formam, aquele grupo se forma para um objetivo, para uma atividade específica e depois já tem um tempo de se encerrar aquela organização daquela forma. É importante também falar que os sistemas eles não precisam ter uma classificação única. Eles podem ser ao mesmo tempo aberto, adaptável, permanente. Então, eles podem receber todas as classificações ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, trazendo o exemplo de uma organização privada, por exemplo. Ela é aberta porque ela precisa ter esse link com o ambiente, ela precisa ser adaptável também. E ela é permanente porque ela não nasce, a empresa ela não nasce, não é criada com o tempo para poder se encerrar as suas atividades. Em relação àqueles conceitos iniciais de dados, informação e conhecimento, que é importante para o nosso entendimento de sistema, vamos iniciar agora um pouquinho dessa análise. O que seria dados? Dados corresponde a um atributo, uma característica. Então, é um dado, ele não tem um contexto, ele não tem um conhecimento direto. Então, vamos dar como exemplo aqui simplesmente o número 3 e 19. Então, 3 e 19 ele não diz muita coisa, ele é um dado simples que mais na frente a gente vai ver que vai transformar ele em informação e conhecimento.
A informação são os dados presentes em um contexto. Então, eu posso trabalhar com a mesma informação, 3/19, no dia 2/10/2015. Então, é uma informação. Então, já tem um dado que seria o quê? O preço da gasolina. Um exemplo, né? Eu não tenho certeza se é esse preço hoje, mas é só um exemplo. Então, 3/19 seria hoje, no dia 2/10, o preço de uma gasolina, tá? De 1 litro de gasolina. Tudo bem. Em relação ao que seria, como eu transformaria esse dado, essa informação em conhecimento? Então, por que é importante para as empresas, no caso, que transportam, que trabalham com logística de transporte, de distribuição, esse dado, essa informação? É importante porque, para eu pegar essa informação e transformar em conhecimento, eu vou trabalhar essa análise dentro do meu contexto organizacional. Então, que impactos o aumento da gasolina, que impacto o valor unitário de 3,19 ele pode trazer nas minhas contas da minha empresa. Então, eu preciso calcular dentro da empresa que impacto vai ter em relação ao aumento do preço do meu serviço de transporte. Então, vocês perceberam que um dado, ele se transformou em informação, quando eu coloquei ele dentro do contexto, que se transformou em conhecimento organizacional, quando eu trouxe essa informação para analisar um aspecto da empresa, como o preço de venda de um serviço. Então, assim, eu acho que deve ter ficado bem claro como é que seria essa transformação de dado, informação, até o conhecimento organizacional. Então, assim, falando como nós já trabalhamos os conceitos iniciais, o que seria então um sistema de informação? É um tipo especializado de sistema formado por um conjunto de componentes interrelacionados que visam coletar dados e informações, manipulá-los e processá-los para finalmente dar saída a novos dados e informação. Então, é um sistema de informação, ele pode ser considerado como nele você pode encontrar as entradas, né? As entradas, que são as informações, as saídas também são sempre informações e dados manipulados, tratados e de acordo com a conveniência e necessidade da empresa. Eu trouxe para vocês um modelo de sistemas de informações, né, que está dentro da apostila de vocês do livro. Lá você percebe que existem as entradas, nesse gráfico tem as entradas de recursos de dados, os processamentos de dados e informações e as saídas de produtos de informação também. Nele você percebe que tem os controles de desempenho, o armazenamento de recursos e vários recursos de suporte, como os recursos de programas, os usuários finais, os bancos de dados, os recursos de hardware. Então, existe essa retroalimentação, existe esse link, existe todo esse contexto de análise que pode ser realizado dentro do sistema desse. Dentro da classificação dos sistemas de informação, você pode encontrar também os tipos de sistemas de informação, né? E que essa classificação trazida na apostila de vocês, ela considera a cada tipo aquela área específica que vai entender aquele setor. Então, nós temos os sistemas de processamento transacional, que ele vai atender aqueles gerentes operacionais. A gente vai ver mais na frente um conceito mais detalhado sobre esses sistemas, esse tipo de sistema. Nós temos também os sistemas de informação gerencial, que ele vai atender ao nível de gerentes médios. E nós temos os sistemas de apoio à decisão ou sistemas de suporte à decisão, que atendem aos gerentes do nível estratégico, no caso, aos diretores, os acionistas e a presidência das empresas. Então, a gente percebe que para cada setor, para cada área, no caso hierárquica, você tem também os tipos de sistemas que podem atender com as informações necessárias e que esses segmentos, que esses setores precisam ter na tomada de suas decisões. Então, falando um pouquinho mais desses tipos de sistemas de informação, o SPT é utilizado na maioria das organizações e monitora, coleta, armazena, processa e distribui os dados. Ele é utilizado nas áreas operacionais da empresa. Então, são aqueles sistemas de venda, de logística, que trabalham na parte de RH. Então, trabalham com muitos dados e são operacionais.
O sistema de gestão, o SIG, Sistema de Informação Gerencial, tem a principal função prover os gerentes com informações passadas e presentes. Então, eles vão dar suporte também à tomada de decisão gerencial. Já os sistemas de apoio à decisão, eles exigem uma manipulação de grande volume de dados, porque eles pegam informação dos CPT e dos SIGs, né? E servem para a alta gestão fazer suas análises também para tomada de decisão. As formas de gestão, a mudança na forma de gestão, eles exigem sistemas de informações gerenciais diferenciados, às vezes um pouco mais complexos. A apostila de vocês, ela traz uma comparação entre o tipo de gestão funcional, por funções, e o tipo de gestão por processo. Então, é importante ressaltar que diferentes formas de gestão geram necessidades diferentes de sistemas de informação. A transição da gestão por função, que ela é departamental ou verticalizada, ela é fechada por função. Nesse tipo de gestão, os objetivos da equipe são os objetivos daquele setor específico, como o setor de RH. Existe aquela barreira entre departamentos. Então, são sistemas mais isolados que atendem aquele setor específico. Essa mudança desse tipo de gestão por função para a gestão por processo, existe também uma função, uma mudança nos sistemas de informação gerencial, né? As empresas que trabalham com gestão por processo, onde os objetivos são integrados, os objetivos são da empresa, geralmente com foco no cliente, não de cada departamento. Nesse caso da gestão por processo, os setores trabalham com um único objetivo, geralmente em atender melhor o seu cliente. Então, eles exigem programas de sistema de informação gerencial integrados, que a gente vai ver mais na frente. Então, a gente percebeu que essa mudança na forma de gerenciar também vai alterar a necessidade de sistemas de informações para sistemas mais complexos, poderia dizer dessa forma. Então, eu trouxe para vocês também um quadro que está na apostila de vocês, que faz essa comparação entre gestão por função e gestão por processo. Na organização funcional, no que diz respeito à alocação de pessoas, na questão funcional, as pessoas são agrupadas junto aos seus pares em áreas funcionais. Então, elas ficam separadas em departamentos funcionais. Já na organização por processo, existem times de processo, envolvendo diferentes perfis e habilidades. Eu posso ter uma equipe montada por um determinado processo com pessoas que trabalham em setores e departamentos diferentes. Então, você tem um foco único para pessoas de departamentos diferentes. Um outro exemplo seria a organização do trabalho. Na gestão por função, o trabalho ele exige um procedimento daquela área funcional. E já a gestão por processo, nós teríamos por meio de processos multifuncionais, mais sistêmicos e integrados. Vocês depois podem conferir direitinho toda essa tabela na apostila de vocês e, no caso de qualquer dúvida, podem fazer realmente o contato comigo por e-mail, mas está muito clara essa questão das características analisadas por organização funcional e organização por processo. Então, assim, na primeira unidade, seria mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Então, é importante destacar a responsabilidade de vocês no ensino à distância. Então, nós temos vários recursos para ajudar vocês nesse apoio no processo de ensino-aprendizagem. As videoaulas é um desses recursos, então vocês precisam estudar um pouco mais a apostila. Eu trouxe para vocês, eu destaquei alguns pontos que eu entendi como mais importantes e prioritários dentro da unidade 1. Então, até breve, eu estou à disposição e voltamos logo nas próximas videoaulas.